Vocês já ouviram falar sobre Marilyn Monroe e as teorias que envolvem sua morte? Hoje iremos desvendar nas sombras do passado o enigma que envolve a morte de uma das maiores estrelas de Hollywood. Preparem-se para uma jornada intrigante, repleta de teorias e questionamentos sobre os eventos que cercam esse capítulo obscuro da história do cinema. Em um dia fatídico, 5 de agosto de 1962, o mundo perdeu uma de suas mais brilhantes estrelas, Marilyn Monroe. Encontrada sem vida em sua casa, a trágica notícia reverberou globalmente. A versão oficial apontava para um fim prematuro, atribuído a uma overdose. Contudo, ao invés de aceitar passivamente essa narrativa, é imperativo questionar e explorar as teorias que desafiam essa explicação aparentemente clara. A morte de Marilyn Monroe transcendeu o âmbito do trivial, transformando-se em um enigma complexo, onde cada detalhe daquela fatídica noite é questionado. A estrela que iluminou as telas de cinema e encantou audiências em todo o mundo encontrou seu trágico epílogo, mas as circunstâncias desse fim estão longe de serem claras. A morte por overdose, embora oficialmente declarado, não passa ileso pelas indagações dos curiosos e dos que buscam a verdade por trás das cortinas de Hollywood. As circunstâncias da descoberta do corpo, os relatos conflitantes e as diversas versões dos eventos fazem com que nos perguntemos se o cenário é tão simples quanto nos foi apresentado. Ao mergulharmos nesse capítulo sombrio da história do cinema, é fundamental explorar as múltiplas perspectivas que contestam a explicação tradicional. Será que Marilyn Monroe, a ícone eterna do glamour e da sedução, realmente decidiu encerrar sua própria vida? Ou há nuances obscuras que permaneceram ocultas por décadas? À medida que desvendamos as camadas do mistério, somos convidados a questionar a verdade por trás da despedida de uma estrela, um último ato que ainda ecoa na memória coletiva. A morte de Marilyn Monroe permanece envolta em uma teia intricada de mistérios e contradições, desafiando a narrativa convencional que delineia seu fim como um trágico por overdose. Ao examinarmos cuidadosamente os eventos daquela noite fatídica, nos deparamos com uma série de elementos que geraram dúvidas e alimentaram especulações persistentes. As circunstâncias em torno da descoberta do corpo da icônica estrela de cinema são em si objeto de questionamento. Relatos conflitantes, depoimentos ambíguos e versões variadas dos eventos tornam difícil aceitar a explicação oficial como a única verdade. Será que tudo é tão claro quanto parece? As teorias que contestam a morte de Marilyn Monroe exploram aspectos como possíveis relacionamentos complicados, a presença de terceiros na cena da morte e até mesmo conspirações relacionadas à sua vida pessoal e sua influência em certos círculos poderosos de Hollywood. Cada elemento dessa teia de mistério nos instiga a reconsiderar o veredito estabelecido. Ao desvendar os enigmas que permeiam a morte de Marilyn Monroe, somos levados a questionar se a narrativa oficial conta toda a história. A persistência dessas incógnitas ao longo das décadas sugere que há mais camadas nesse trágico capítulo do que inicialmente aparenta. Este mergulho na teia de mistério que envolve a partida de Marilyn Monroe nos convida a repensar o que sabemos e explorar as sombras que cercam a morte da icônica estrela de cinema. Ao longo dos anos, uma série de teorias alternativas emergiu, desafiando a narrativa oficial que envolve a morte de Marilyn Monroe. Algumas dessas teorias lançam luz sobre aspectos intrigantes e levantam questões sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de 5 de agosto de 1962. Conspirações envolvendo figuras poderosas de Hollywood e políticos proeminentes são um tema recorrente nessas teorias. A ideia de que Marilyn poderia ter sido silenciada devido a segredos que ameaçavam expor certos interesses sombrios é explorada em detalhes. Essas narrativas sugerem que a morte da estrela de cinema poderia estar relacionada a eventos muito além do âmbito pessoal. Outras teorias especulam sobre acobertamentos e manipulações da verdade. A presença de terceiros na cena da morte e a possível influência de interesses externos na investigação oficial são elementos que alimentam essas interpretações alternativas. Seria Marilyn Monroe uma vítima involuntária de forças ocultas que moldaram o desfecho de sua vida? Essas teorias, por vezes controversas e sempre envoltas em mistério, não apenas ampliam o espectro de possibilidades, mas também desafiam nossa compreensão convencional sobre a morte da icônica estrela.
Ao explorar essas narrativas alternativas, somos levados a questionar as verdades estabelecidas e a considerar que o desfecho trágico de Marilyn Monroe pode ser mais complexo do que imaginamos. Ao examinarmos mais de perto o caso da morte de Marilyn Monroe, deparamos-nos com uma série de elementos suspeitos que lançam sombras de dúvida sobre a narrativa oficial. Inconsistências nos relatos e testemunhos controversos tornam-se peça-chave ao considerarmos a complexidade do ocorrido naquela noite fatídica. Primeiramente, surgem questionamentos sobre a própria natureza da overdose que foi apontada como a causa da morte de Monroe. Alguns apontam para a possibilidade de que a quantidade de substâncias encontradas em seu organismo não seja consistente com uma overdose acidental, levantando indagações sobre a versão oficial dos eventos. Testemunhos controversos também desempenham um papel significativo. Pessoas próximas à estrela, que estiveram presentes naquele momento crucial, oferecem relatos divergentes que contribuem para a incerteza que envolve o desfecho da vida de Marilyn. Essa multiplicidade de versões adiciona uma camada de complexidade à investigação. Além disso, conexões intrigantes entre a estrela de cinema e figuras poderosas do mundo do entretenimento e da política provocam especulações sobre possíveis influências externas na investigação e divulgação dos eventos. Essas conexões, muitas vezes apontadas como suspeitas, alimentam teorias que vão além da explicação simples de uma morte por overdose. Ao explorarmos esses elementos suspeitos, somos levados a questionar se a morte de Marilyn Monroe foi realmente um caso claro e simples de uma morte acidental. A complexidade desses fatores sugere que o enigma que envolve a morte da icônica estrela de cinema pode ser muito mais intrincado do que inicialmente sugerido. Ao mergulharmos nas teorias alternativas que cercam a morte de Marilyn Monroe, somos confrontados com conclusões perturbadoras que desafiam a narrativa oficial. A ideia de que a estrela de cinema possa não ter estado sozinha em sua tragédia paira como uma sombra desconfortável sobre os eventos daquela noite fatídica. A possibilidade de influências externas e conspirações que envolvem figuras poderosas cria um panorama onde a verdade pode ter sido obscurecida. A incerteza sobre a natureza da overdose e os relatos contraditórios de testemunhas próximas intensificam a sensação de que algo mais sinistro possa ter ocorrido. Essas conclusões perturbadoras ressoam como um eco do mistério que permanece na morte de Marilyn Monroe. Este enigma, que transcende décadas, continua a intrigar e a provocar questionamentos sobre o verdadeiro desfecho da vida da icônica estrela. O que realmente aconteceu naquela noite continua a ser uma incógnita que desafia a simplicidade de uma explicação única e aponta para uma trama mais complexa e enigmática. Ao desvendarmos as camadas do enigma por trás da morte de Marilyn Monroe, convido vocês a deixarem seus comentários compartilhando suas opiniões e teorias. Qual mistério gostariam de ver explorado em nossos próximos vídeos? Não esqueçam de curtir, se inscrever para mais conteúdo intrigante e ficarem atentos para as próximas investigações e não deixe de assistir o vídeo que está no canto da tela. Até a próxima, investigadores corajosos!